Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Estamos presenciais. Estamos no estúdio. Estamos no estúdio número 1 de Alvalade. Um estúdio improvisado em minha casa. Vamos ver como é que isto funciona. Tentámos comprar material novo. Comprámos. Sim. Mas não funciona bem o setup que Sim. nos foi... Não foi bem aconselhado. Eu perguntei ao senhor se isso funcionava. Ele disse, não sei. E eu disse, quem sabe? Ele, não sei. E eu, então, se isso não funcionar, posso trocar. E ele, não. Então, mas você não sabe dizer que isto funciona, tenho que deixar trocar. E ele, está bem, então pode vir trocar se não funcionar. Portanto, vamos ver. Eu não sei como é que é a política de trocas agora cá em Portugal, mas uma das vantagens quando eu vivia nos Estados Unidos é que tu podes trocar tudo, a toda a hora, em todas as lojas. Quase cuecas podes trocar, basicamente. Sim, pá, eu acho que depende das lojas. Há uns que dizem, não, ou, imagina, já não sei como é que era, mas havia a Staples, acho eu, ou Media Markt. Eu há muitos anos lembro que precisava de máquinas de filmar. E então fui comprar máquinas de filmar, filmei o que tinha a filmar e depois devolvi. E porque não apetecia ficar. Depois perguntei, então porquê? Não gostei da qualidade. E pronto, e foi assim. Se calhar é por causa de gajos como eu que fizeram isso, que depois deixa de ver. Mesmo essas assim, acho que eles críticas. não devem ter grandes prejuízos. Sim, não. Olha, temos que celebrar. Nós temos sempre um momento elogioso do Flácio, seja o Guilherme Duarte ou o Gonçalves. Infelizmente, temos que fazer flácios uns um ao outro, não há ninguém para nos fazer flácios, não é? Senão ninguém. Se nós não nos falaciarmos a nós mesmos, Exatamente. quem nos falaciará? Exatamente, quem nos falaciará. Mas neste caso até nem será um flácio, será mais um cunilingus, porque se trata de Zaya. Okay. Zaya liderou, ou pelo menos não sei se ainda lidera, mas durante alguns dias liderou o top. Agora já não lidera hoje porque 2 cabrões passaram à frente. Um cabrão que é teu amigo, é o João Tordo, que está em primeiro lugar agora, e o outro cabrão é o Papa, que está em segundo Papa, lugar. esse filho da... Vamos falar do Papa hoje. Vamos falar do Papa. Salinha. Mas então é curioso, porque eu no fundo só me dou com pessoas de sucesso. Tu, que estiveste em número 1, o João Tordo, que está em número 1 agora, no top de livros, e toda a gente sabe como ser top de livros é tipo um fenómeno inacreditável, faz enriquecer a conta bancária. E é sinal de qualidade, como nós Exatamente. sabemos pelos tops, que as pessoas normalmente estão no top. Mas olha, como é que a Zaya está a reagir a este sucesso súbito? Felizmente, como estamos em Covid, as pessoas não a abordam muito na rua para ter o autógrafo, não é? O autógrafo, como algumas pessoas fazem esse trocadilho. Portanto, lida bem. Para ela é igual, continua a comer, tem comida, A cagar. tem sítio para cagar, quando não tem, faz em casa, portanto, continua uma diva. Mas está, E já a lidar bem. pensaste... Foi ao curto-circuito, levei à estúdio. No curto-circuito. E como é que foi? Correu bem, correu fixe. Ela estava na boa? Sim, na boa, andava lá, festas de toda a gente, soltei-a lá. Agora não tem público aquilo. Agora é possível que vá visitar o Gocha. Okay. Só que o que é que acontece? O Gocha tem lá muita velha, que bate palma. E as AI não sabem com pessoas que batem palmas. Então se calhar vais ter que avisar, ou então não avisas e deixas ver só para ver o que é que acontece. Por exemplo, passagem de ano ou aniversário, Sim. o pessoal começa a bater palmas e a Zaya tenta parar as palmas com os dentes. Acontece isso. Portanto, não sei como no é que vai fundo, ela é avessa a qualquer tipo de celebração. Se calhar é uma pessoa modesta, tipo aqueles gurus que se afastam do ego e do eu e não quer que a aplaudam, não gosta. Ou tem alma de velha chata que não quer confusão. Aqueles vizinhos com o mínimo barulho Sim. vão chamar a polícia. Pronto, pode ser. É mais isso. Acho que é mais isso. Olha, então muitos parabéns a ti e à Zaya. Muito obrigado. Se quiserem, vão lá comprar, que é para a gente passar para o primeiro lugar outra vez. Isto também em Portugal basta vender o quê? 50 livros e já Acho que é um bocadinho mais, mas já já está vocês lá. estão modestos. E pronto, e se não forem à UC, vão a outro lado qualquer, vão às Sim. livrarias do bairro, se houver. Se não houver, encomendem. Eu às vezes faço isso, quando vou à livraria do meu bairro não há, e quando não estou assim com muita pressa encomendo, também podem ajudar o comércio local,
que nós somos pessoas muito amigas do comércio local. Sim. Mas por outro lado, se a livraria pequena não tem lá o teu livro, é porque não o encomendou. Portanto, se for desse livreiro, percebes? Não, no caso das novidades depende. Às vezes demoram a chegar. Não, tens razão. No caso das novidades podes dizer que, olha, estes livreiros escolheram encomendar. Estava a pensar, por acaso, livros às vezes mais antigos. Sim. Que eu quero, e é normal que não tenham em stock. Não é? Sim. Olha, quando vinha para cá, houve dois momentos que me fizeram pensar. Um deles foi que grande parte do caminho cheirava-me a merda. E eu pensei, foda-se, mas tipo, será que eu pisei alguma coisa antes de vir para a moto? Será que a moto e tal? Até que descobri que vinha atrás de um caminhão de estrume. Ok. Nunca me tinha acontecido. Sim. E tipo, foi ali o eixo norte-sul todo e disse, cheira a merda. Tipo. Usas máscara na moto? Não. Acho que não faz sentido, não é? Sim, não. Okay. Acho que não. Aquele pessoal vai conduzir sozinho de máscara. Sim, sozinho de máscara não faz sentido. Sim. Não, porque eu notei que a máscara bloqueia, pelo menos as que eu costumo usar, que são aquelas da N95, bloqueia alguns odores e outros não. Deve ter a ver com o tamanho das partículas. E eu, quando estive nos Açores, fomos lá à cena do enxofre, aquilo bloqueava-te os cheiros todos, menos o enxofre. E então cheirava mesmo a peido e a ovo podre, mas depois tiravas a máscara, eu tipo cheirava, mas também cheiravas a natureza e as árvores e era menos... Então o enxofre tu defines como uma espécie de buquê de ovo podre / peido, é isso? É exatamente isso. É tipo, ovo... numa teste físico-química, se perguntassem... Sim. É aquele ovo cozido... Sim. Já fora de prato. Se o ovo cozido se peidasse. Sim. Era aquilo que cheirava. É isso. O ovo cozido se peida. É isso. Quem nunca se peidou por baixo da mantinha no inverno e este ovo cozido que eu comi, não é? Aquelas couves. E sabe bem, um gajo tem orgulho. Então, pode dizer couves que é, tu podes-te peidar e ao mesmo tempo estás a peidar-te, estás a peidar o peido de um ovo cozido que comeste. Tipo, o peido peida-se e a seguir tu peidas-te e peidas do peido do ovo cozido. Inception de peidos. Exatamente. Uma espécie daquelas matrioscas, aquelas bonecas, matriosca do peito. Já há muito tempo não falávamos de cocó, acho que os nossos ouvintes apreciam sempre quando nós voltamos. O outro tema, e de certa forma, outro insight que tive no caminho para cá, de certa forma está ligado até com o próximo programa exclusivo de patronos, que tem a ver com, vamos falar sobre a questão do pensamento crítico e como é difícil termos um pensamento crítico hoje em dia, na era da desinformação, e dos nossos viés, ou os nossos enviesamentos ideológicos e emocionais, não é? Como é difícil deixarmos de ser nós próprios a olhar a realidade, por duas questões. Uma era que passei por um ciclista daqueles da Glovo ou da Uber Eats, um deles, e estava a pensar que isto até vem por causa da minha namorada. Sempre que alguém vai entregar alguma coisa de bicicleta, eu acho que ela sente mais necessidade de dar gorjeta se há alguém que vem de bicicleta. Sim. E ao fim e ao cabo, tu podes pensar, ok, ele não tem dinheiro para ter uma moto, mas também pode ser uma opção de ele ter uma bicicleta. Eu sinto o oposto. Então. E é que se distingue as boas das más pessoas. Eu vejo, mas este caralho vai de bicicleta. Sim. Quer dizer, estou eu com fome e este gajo vai de bicicleta. É isto que eu sinto. Então... E já apanhei um a pé. Já apanhaste a pé não. É. Não sei o que is walking. E é sério? Está bem, está giro. Sim. Já apanhei, não sei. Também deve haver trotinetes, ainda vai lá que não vai. Mas eu sinto isso, mas sinto aquela momentânea. Mas este gajo vai de bicicleta. Tipo, esta merda vai esfriar a comida, vai chegar uma merda. Mas percebo, lá está, não tem dinheiro para ter uma moto, se bem que muitas vezes aquilo é... Não sei se são particulares. Já não sei como é que funciona. Não, muitas vezes Uber não são. É tipo, tu podes alugar moto, sim, tu alugas uma moto, portanto. Hoje em dia podes alugar motos. Também já vi de carro, o pessoal a entregar de carro. No carro sim, muitos carros, sim. Na buraca? Sim. É de carro. Na buraca é de carro. Não sei. Não, na altura da Telepisa... É de carro, daquele carro forte, sim. Daquele. Não, mas na Telepisa, quando eu morava lá, há muitos anos, não há muitos anos que eu morava lá, mas lembro quando era muito puto e namorava na primeira casa lá, eram assaltados sempre os gajos da Telepisa. E então iam de carro. O único sítio onde entregaram, da Maia e Buraca, a Telepisa usava carros. Era o único sítio. Mas como é que tu não és assaltado de carro? Porque as motas, eles punham-se à frente das motas. Ok. Os gajos paravam e roubavam tudo. O carro, pode-se pôr à frente do carro, mas se calhar o gajo não estava a pensar que quem assaltava era a pessoa que pedia a pizza. Tipo, pedia a pizza para depois assaltar. Não. Okay. Não, porque aí depois podem ficar com os seus contactos e tal. Claro. Então, eles uma vez foram assaltadas, ligaram-me, olha, a pizza, o nosso estafeta foi assaltado, vamos reenviar a pizza.
mais de meia hora. Olha, a tafeta foi assaltada outra vez. Duas Portanto, vezes lá na se mesma vais noite. morar para outro sítio, seu cabrão. Sim, Sim. devem ter pensado que era eu que se calhar estava ali a roubar as pizzas. Mas sim, mas voltando aos... E voltando à à empatia, bicicleta. que no outro dia estava quase a chegar a casa e vi um casal de velhinhos. E vinham os dois de braço dado. Ele até estava assim mais debilitado. E gerou-se aquela empatia. Olha, os velhinhos estão queridos, os dois de braço dado e tal. E depois, quando me aproximei, era o Cavaco e a Cavaca. Sim, era? Era o Cavaco e a Cavaca. O Cavaco... Eles moram ali para aqueles lados. Moram. Eu já o tinha visto também durante a pandemia a passear no jardim. Ele está assim um bocadinho, está velhinho, né? Acho que deve ter quase 80, se não tiver 80. E é curioso porque, por exemplo, é muito fácil nas redes sociais tu destratares o Cavaco, ou quando ele veio agora a falar da questão e acho que o fizemos, não destratar, mas criticámos aqui quando foi a questão das aulas para a cidadania, que foi um dos que se afirmou, juntamente. Mas quando tu vês alguém, quando tu vês cara a cara e vês que ele é velhinho e que vai agarrado à mulher de braço dado, é muito mais difícil tu teres um pensamento exclusivamente crítico daquela pessoa. Ou seja, ela deixa de ser unidimensional, não é? Sim. E por isso é que, e fala-se muito nisso, é muito mais fácil tu seres bully na internet, não é? Através do telemóvel, do que seja, do que cara a cara, num recreio da escola, na rua, quando tu te paras com o outro, com a reação do outro, por exemplo, à tua ofensa, não é? Ou quando vês o outro em carne e osso, é mais difícil tu seres crítico. No teu caso, não. Não sei. Não, pá, o bullying acontece maioritariamente na escola, não é? Tá bem, mas E hoje em dia o mas há muito mais bullying online do que ao vivo. O bullying a sério alimenta-se do sofrimento e do choro. Claro. Que muitas vezes o bullying a sério não deve gostar muito da internet. Porque não consegue ver a outra pessoa a chorar. Eu acho é que depois aqueles que não seriam bullies na vida real podem se tornar bullies na net, porque se vissem se calhar esse sofrimento não prosseguiriam com esse bullying. Mas o bullying a sério, eu acho que se alimenta do sofrimento. E portanto se calhar até gosta mais o cyberbullying para o bullying a sério é metadona só. Mas há uns que devem fazer um pezinho em cada lado. Sim, o bullying está sempre a bullyar. Mas eu, por exemplo, Mas achas que isso tem a ver com a empatia de o veres ao vivo ou por ser velhinho e por nós sermos um bocadinho educados com aquela noção de respeito pelos mais velhos? Eu acho que tem a ver com as duas coisas. No caso dele era porque estava com um ar mais debilitado. Mas, e isso está estudado, tu quando vais entrevistar alguém como jornalista e o Filo, mesmo que seja uma entrevista em que tu queiras apertar com a pessoa por alguma razão, é muito mais difícil fazer. Tu podes fazê-lo e podes fazer as perguntas, mas é difícil, torna-se mais difícil, torna-se mais desconfortável do que quando estás a imaginar em casa dizer, se eu apanhasse este gajo à frente, mas achas que apertava com ele e perguntava. Mas achas que é pela outra pessoa ou é por ti? Porque ao vivo somos todos mais conas. É porque, não tenho coragem agora de estar a apertar com esta pessoa, coitada, ou é tipo, afinal não tenho coragem não sou assim tão mau como eu achava, e tão durão. Eu acho que é um bocado as duas coisas, não é? Há um livro que chama-se The Journalist and the Murderer, que é muito conhecido porque é um ensaio de uma jornalista, agora não me lembro o nome dela, mas é muito conhecido. Em que Sofia Loren. Exatamente. Olha, sabes quem é que faz anos hoje? Sofia Loren, 86 anos. Olha, e não apareceu na net, por acaso podia ter ficado aqui o nome para me ver na net. Isto é coisas dizem aqui. Há coisas do diabo. Tu se calhar tens poderes mediúnicos. Eu sou mediúnico, eu sinto, aliás, tudo o que é doenças eu tenho. Sim. Portanto, teria mediunismo também. Em que ela fala dessa relação de empatia, de que muitas vezes, e utiliza um caso muito conhecido de um jornalista que acompanhou um assassino, por isso é que é The Journalist and the Murderer, e que um bocadinho como o Truman Capote fez com os assassinos que ele acompanhou para escrever A Sangue Frio, não é? Que acompanhou durante 3 anos. Portanto, é muito difícil, mesmo com um assassino, tu visitá-lo várias vezes na prisão e estares a conversar com ele e, embora sabendo que ele é um assassino, não criares algum tipo de relação com aquela pessoa. Não é? Ou seja, aquela pessoa não é exclusivamente um assassino. Tem aquele gajo do Mindhunter, não é? O gajo que entrevistava os serial killers, mesmo ali, o gajo cria ali algum tipo de relação, pelo menos na série, que é baseado em factos jurídicos, cria ali com o pior dos piores. Claro. Aliás, há um documentário acho que é do Louis Theroux, não sei se é assim que se diz. O gajo faz comentários muito bons, e que é sobre a pedofilia, os gajos, e quando pensas num pedófilo tens zero empatia. Sim. Mas aquele documentário é muito forte, tu olhas para aquilo e dizes, estes gajos que estão ali, muitos deles
Pá, os gajos que automutilaram porque não, Sim, não queriam ter aqueles instintos e depois estão ali e não têm saída porque ficam na base de dados, depois ninguém lhes dá emprego, ninguém lhes faz nada e tu vês aquilo e tipo, crias empatia ali com aqueles, até te ficas um bocado, porquê é que eu estou a sentir empatia para estes filhos da puta? Mas, por exemplo, um psicólogo que trabalha com pedófilos, e muitos têm que trabalhar, não é? Tu só podes trabalhar com um pedófilo, só podes ser psicólogo se tiveres empatia pela pessoa. Senão não podes trabalhar com ela. Não é? E isso é um exercício difícil de fazer. Não é? Tu te sentares e dizes, ok, por acaso eu diria que era ao contrário, que o psicólogo deveria não ter empatia. Não, tens de ter empatia. Tem que ter empatia. Tens de ter empatia, porque empatia, e nós já falámos aqui disso, não é só tu sentires a chamada compaixão pelo outro, é tu teres a capacidade de colocar-te na pele do outro também. Sim, não é? mas tira-te a objetividade, a empatia. Um bocadinho. Não, também, por isso é que tens também as ferramentas profissionais para seres capaz de, se calhar, tocar sentimentalmente ou emocionalmente aquilo, mas teres as ferramentas para, ao contrário de um leigo, não te deixares ir com as emoções, não é? Sim. Sim. Cá estamos nós a falar de especialidades para as quais estamos habilitadísos, graças a todos os cursos que nós fizemos online. Não viste há pouco tempo um gajo, um ex-Casa dos Segredos, não deves ter visto, tu não andas muito na internet. Um gajo que era da Casa dos Segredos há uns anos fez um vídeo a dizer que o coronavírus era treta e no vídeo dizia assim, mas porquê é que o médico há de saber mais que eu? Só porque estudou mais que eu e leu mais livros que eu. Isso parece a gozar. Parece a gozar. Era o que eu diria. Aquilo era um sketch. Era um sketch que eu faria, exatamente. Mas não era a gozar. Olha, por falar em gozar, o que é que preferias? Ir à festa do Avante ou ao Grande Prémio de Portimão, de Fórmula 1? À festa do Avante. Foda-se. O Prémio de Portimão deve ser uma seca. Ver Fórmula 1. Aquilo, toda a gente diz que é assim, giro o primeiro minuto, 2, é o arranque, a primeira volta e depois é tipo, é estar a ver carros a passar. Não percebo o fascínio. Então, de ver ao vivo, tipo, imagina um bocadinho, ou de ver os carros, ou até de ver os como é que se diz? Não é os testes, os ensaios, foda-se. As qualificações. As qualificações e os treinos deve ser mais giro do que ver depois a prova estar ali. Não, e ainda por cima estás a ver apenas um lado, ou seja, tu podes perder se estás num sítio onde não há ultrapassagens, por exemplo, não é? Só vês os gajos a passar. E dentro do carro, isso deve ser giro, agora estar ali. É como aquele pessoal que vai para o rally, fica um dia inteiro ali no rally só para ver passar naquele salto. Mas mesmo assim aí estão mais em comunhão, é fazer salsichadas e está mais divertido. Pensei agora aqui numa forma de negócio. Imagina que a Fórmula 1, daqui a uns tempos, vende. Ou seja, tal como tu podes fazer o pay-per-view para ver combates, mas vende para a tua casa, para tu veres com os óculos, um grande prémio através de uma câmara, ou através dos olhos simulados, através de uma câmara nos carros. Isso é possível que seja feito. Sim. Isso deve ser incrível, deve ser fixe. Não é? A aerodinâmica do carro é que fica lixada se estiver lá com umas câmaras. Está bem, mas tu meteres só uma câmara tipo aqui no capacete, não é? Tiveres tipo a visão como tens num jogo de computador. Sim, tiverem todos, né? Tem que ter todos, para o peso depois ser equilibrado. Mas não achas uma boa ideia? Vou-te falar para lá, a ver se telefona para Portimão. Olha, mas não achaste curioso que... e nós falámos aqui longamente sobre o caso da festa do Avante, e tudo bem que é um partido político com assento parlamentar, que deve ter, provavelmente, outro tipo de preocupações. Sendo que eu acho que toda a gente tem que ter preocupações com a saúde pública. Sim. Mas não achaste curioso todo o chinfrim, numa altura onde inclusivamente havia menos casos, e agora, numa altura mais complicada, quase não se ouviu falar disso? Ainda se falou bastante, não se falou tanto não tem comparação. Sim, aqui para mim é mais difícil, porque eu acho que consegues fazer o paralelismo é muito óbvio entre ir 27 mil pessoas a um autódromo, que é um estádio, ver, e porque é que o futebol não pode ter. Não é? Do Avante para o futebol, o paralelismo é mais difícil de traçar, é totalmente diferente. Agora, isto abre o precedente, não é? Que é porque é que estes gajos puderam fazer, agora se calhar vão cancelar depois agora outras coisas com os casos a aumentar, e isto deixou, agora eu percebo, é uma questão económica, não é? Uma questão claro. Se as pessoas respeitarem, se as 27 mil pessoas que foram ver tivessem todas afastadas, não estavam, acho que não estavam, de máscara, que não estavam, no antes e no depois não viessem aos magotes e não sei o quê, se toda a gente respeitasse, não me chocava nada, porque acho que as coisas têm que avançar e pá. Quem for e mora com os avós ou com os pais mais velhos, tiver o cuidado, estive ali num ajuntamento grande com muita gente, deixa-me cá resguardar agora aqui para ver durante uma semana ou duas, a ver se não tenho uns sintomazitos, mas a maioria das pessoas não irá fazer isso. Isto, sabes, fez-me lembrar... Portanto, abre precedentes complicados, não é?
Faz-me lembrar uma frase do Reinaldo Arenas, que era um escritor cubano, que passou as passas de Cuba, não do Algarve, mas das passas cubanas, porque era homossexual e foi perseguido e foi preso e pá, tipo, teve que fugiu ilegalmente para Miami, teve uma vida muito fodida. E ele dizia que a diferença, ele morreu nos Estados Unidos, a diferença entre o sistema capitalista e comunista é que no comunista dão-te um pontapé no cu e tens de calar-te. E no capitalista dão-te um pontapé no cu, mas podes gritar. Mas eu acho que ele esqueceu de uma terceira via, que é, no capitalista dão-te um pontapé no cu e às vezes também te calas para não levantar ondas, que é o caso disto. Ou seja, como há um interesse económico e é importante para Portugal e para a economia, muitas pessoas, ou seja, aqueles gajos do PSD que foram meter o cartaz à frente do com as suas calças cremes, com pinças, não é? Chama-se pinças, não pinças, não é? Calça pinçada, é. Que foram pôr o cartaz à frente da festa do Avante a criticar, não o fizeram em relação, obviamente, em relação ao Grande Prémio. Estavam lá a ver, não é? Estavam lá, provavelmente estavam na parte VIP a ver copos à pala. Mas eu acho que também é esse lado, também às vezes tens, no capitalismo também te calas caladinho, que é para... Mas eu acho que também chegou a uma altura que é... se calhar não vale a pena criticar muito, que é para depois não se cair na incoerência quando for a nossa vez, não é? Imagina, há muitas vezes, quem critica, há muita gente a ser acusada porque criticou o Avante e agora faz não sei o quê, ou não criticou este. E como isto há de abranger todas as áreas, não é? Se calhar há muita gente que diz, vou estar mas é aqui calado, não vou estar a criticar isto. Porque... Eu tenho por norma, o não criticar, porque aquilo foi feito com a aprovação da DGS, que à partida saberá mais que eu, parecendo às vezes que não. A questão é que aqui há, obviamente, além do parecer da DGS, há uma pressão para aquilo ser feito que foge do âmbito da saúde pública. Ainda para mais porque acho que era a primeira vez tal como que no Avante também havia um interesse político além da saúde, que estava acima da cena da saúde pública. E portanto, para mim é difícil criticar isso. O que eu acho é que agora, quando vierem realmente as pessoas dizer, então e o futebol porque é que não pode? Eu agora já não sei responder porque é que não pode. Antes tu podias dizer, porque é o antes e o depois. Agora a única coisa é que podes dizer porque o futebol é todas as semanas e em vários pontos do país. E pronto. É o único argumento que tu podes dar esse. Porque não podes dizer, porque é muita gente no estádio. Sim, mas o pessoal dos clubes está a pedir tipo 5 mil pessoas. Ali tiveram 27 mil. Porque o futebol é mais tipo entusiasmo e o pessoal abraça-se mais e não sei o quê. Olha, estamos a apitar. Damos. Esta câmara desliga-se, não sei porquê. Acho que aquece. Mas podes falar. Podes falar então. Vai falando. Mas também podiam, em relação ao futebol, também se podia fazer uma coisa que era, imagina, escolhiam-se 3 jogos por semana e e as equipas iam rodando, não é? Tipo, havia um jogo em que tinhas em casa, depois estavas 3-4 semanas sem jogar, mas... Sim. Vamos voltar então? Não, podes dizer. É só para depois sincronizar, para não ser. Que em relação ao futebol, sem jogar, sim. Podias fazer uma espécie de loto, que era, não havia... quantas equipas é que são 18, não é? Na primeira liga. Só as equipas mais pequenas, porque precisam mais do dinheiro e atraem menos quantidades de público e têm menos claques anormais. Ainda agora no Sporting... Menos claques de anormais. De anormais, sim. E com anormais. Nos Açores acho que houve público, no Santa Clara Sporting... Pronto, acho que houve merda. Não é? Acho que o pessoal do Santa Clara entrou ao ordeiro, o pessoal das claques do Sporting fez merda, tudo ao molho, sem máscara, nem o caralho, e andaram depois a fazer merda lá. E eram gajos que tinham vindo de Lisboa? Diria que sim. Diria que sim, não sei, não tenho a certeza. E portanto, isto nos clubes grandes, se bem que eu contra mim falo como sportinguista, o Sporting já não é assim tão grande, só para irritar alguns ouvintes, mas é difícil controlar, não consegues. Agora nos Açores é diferente, está tudo aberto, não é? Até as discotecas estão abertas. Mas pronto. São discotecas abertas, normal. Roça. Tudo. Sem máscara, nada. É assim. Mas para os Açores fazer um especial sem barbas na língua. Olha, por acaso já disse aqui, vou lá em breve, em dezembro. Discotecas, preparem-se, porque eu vou dançar em cima da coluna, em tronco nu. Vai ele. E falar nos Açores, eleições, não vale a pena falar sobre isso, mas mais uma vez chega a pombar. O pessoal ficou admirado. E eu fiquei, mas agora os Açores é que não iam ter burro. Nos Açores como se viu quando, na reação à tua... A cena a crónica da Sata. Sim. É óbvio que também há burros nos Açores. Claro. É tão simples quanto isso. Olha,
nós aqui muitas vezes falamos da linguagem, os dois trabalhamos com a língua e bem, muito bem. falamos da linguagem muitas vezes, sobre... Ainda há pouco tempo fizemos um especial Patronos só dedicado à linguagem neutra, que algumas pessoas querem impor. No entanto, há um tema, e nós repetimos imensas vezes, há um tema que eu acho que nós nunca falamos, que é mobiliário. Mobiliário. Acho que não. Não me lembro de ter falado. É possível, mas ou seja, Sim. repetidamente não falamos. Não é um tema recorrente. Não. E então, a partir da linguagem, vamos falar de mobiliário. Ok. Porquê? Não percebo essa passagem, mas... Isto aqui tem muito que se lhe diga. Então, no outro dia, estava a fazer uma pesquisa por uma coisa que estou a escrever e deparei-me com a palavra em inglês low boy. Que literalmente é rapaz baixo, não é? Ou low rasteiro, rapaz rasteiro, mas que é utilizada, ou seja, que o seu sentido é para denominar móveis como sejam a penteadeira, o toucador, o aparador ou o psiché. São móveis que estão todos muito parecidos. E eu fiquei curioso de dizer, tipo, o que é que leva a haver uma tamanha variedade, ou seja, pequenos matizes de móveis que para mim são praticamente todos iguais, mas que pelos vistos têm pequenas diferenças. Gajas. Né? É o que leva a isso, é gajas que Claro. compram. Não, porque eu já tenho um destes e não tenho do outro. Todos estes móveis são, segundo o que eu sei, maioritariamente, ou eram, alguns já estão em desuso, maioritariamente utilizados por gajas. Como todos os móveis. Qual é o móvel que não é maioritariamente para gajas? O sofá. Só O sofá é do gajo. O sofá é só muito sofá. gajo, não é? Está Pronto, ali, sim. como A nos poltrona, né? A poltrona. Ou mesmo este sofá, o sofá comprido, estás ali deitado a ver a bola, a comer Pronto. pizza. Dos que não são para sentar, não é? Para não fazer nada, Sim. para coçar os tomates, o resto é quase tudo muito utilizado. É maioritariamente por mulheres, não é? Porque são as mulheres que tipicamente mandam na decoração da casa, como basta olhar aqui para a minha sala e perceber que não fui eu que pus risquinhas na parede. Não sei, mas tens ali duas fotografias com a tua cara. Repara que aquilo é o único cantinho Sim. da casa. É o único da casa, nem sequer é da sala, é da casa. Tem uma casa pequena, não sei quantos metros quadrados será, 60 e tal. Aquele 2 metros quadrados é os únicos onde eu mando. Manda mais a Zaya do que eu. O cantinho da Zaya é maior que o meu. É verdade. Eu sou testemunha disso. Então, eu fiquei extremamente agastado, porque eu sou uma pessoa que dá imensa importância à forma como a língua é utilizada para humilhar as pessoas. Não é? E senti-me humilhado, porque low boy, ou seja, eu acho que não se devia chamar isso, não é? Sim. Ou seja, da mesma maneira que já não se diz... O manhole é o person hole. já não é manhole, também é não. manhole. Ou já não é o Pronto, mas já não se diz salesman, é o salesperson. Pronto, salesperson, chairman já não é chairperson, não é? Todas essas coisas. Eu então, acho que nem woman devia ser, porque tem lá man. Sim. Em woman tem man. o woman tem man. Nós ainda vamos ver um movimento para mudar a palavra woman. Então, eu achei que tipo, a mesma coisa, tipo, já ninguém nos Estados Unidos há aquela expressão que é wife beaters, que é aquela camisola de alças branca, não é? Que era associada aos homens que batiam nas mulheres, não é? Mas hoje em dia já não, acho que já não podes dizer wife beaters, apesar de ser um nome extraordinário para uma peça de roupa, mas já não podes. Então acho que não podes utilizar wife beaters, também não podes humilhar os rapazes dizendo low boy, então eu acho que devia chamar-se low non-binary piece of furniture. Sim. Acho que Não sim. achas? Sim. Eu acho que faz sentido. E porquê é que vem a origem do low boy? Porque é um móvel relativamente baixo, ou seja, um tocador é um móvel, um tocador ou uma penteadeira. Tem a ver mesmo com o tamanho, ok? Eu acho que tem a ver. E Pensei eu acho que é fosse tipo boy, extrato social. boy porque, eu estou a imaginar, não é? Porque aquilo está ali para servir, Pois. não é? A palavra boy, aliás, nos Estados Unidos, se tu chamares a um negro boy, é uma coisa profundamente ofensiva, não é? Porque era o que se chamava aos empregados e nas plantações, a tipo, boy, come here, não é? Portanto, havia um ascendente de um patrão sobre alguém que te ia servir, de alguma forma. Eu não sei se está relacionado com isso, mas é low boy porque está ali para te ajudar. Será um moço de... Pois, é isso que eu estava a pensar. Low boy, tipo low mais de ser de extrato social. Baixo. Também pode ser, mas também pode ser low, literal, de ser baixo. Então, parece que existem tocadores, penteadeiras e os próprios psichés, que é uma palavra que eu acho extraordinária. Porque eu ouvia muitas vezes o Herman gozar com isso. Falar do psiché. Eu nunca soube o que era. Aliás, lembro quando era puto, pensava que era tipo um penico. Inclusive, eu fui à procura e o Público escreveu um artigo longuíssimo sobre o psiché, eu acho que é assim que se diz,
e em que citava o Hermano José, então era... esse móvel era um móvel que de alguma forma representava a obsessão com as aparências depois do 25 de Abril. Ou seja, era algo obsoleto, exagerado, era uma espécie de um amarracho doméstico e que representava uma vontade de pertencer a uma classe, não é? À qual não pertencias e já estava em desuso, não é? Portanto, mas basicamente, e depois o público deu-se ao trabalho de ir falar com uma especialista de mobiliário do Museu Nacional de Arte Antiga. Isto aqui é... Gostava de saber como é que surgiu esse artigo na redação. Se foi alguém que surgiu, olha, gostava de fazer um artigo sobre psichés. Ou se o editor, precisamos de alguém! Sim. Temos guerra do Iraque e um artigo psiché. Quem é que quer o quê? E esta senhora, que é conservadora no Museu Nacional de Arte Antiga, diz que é uma designação do século XIX e que é também, ou seja, essa designação que era um espelho super adornado, mas começou a ser utilizada também para designar um tocador, um aparador, olha mais um nome, um aparador, não é? Que era um móvel de apoio, por assim dizer, onde imagina uma mulher se pode pentear, se pode maquilhar. Mas ela diz, atenção, não confundir com o termó. Okay, o termó é um espelho grande. Sim. O termó, eu acho inadmissível quando as pessoas me dizem que um psiché é um termó. Não é um termó. Um termó é um termó, psiché é um psiché. O que é que o resultado disto tudo, desta minha busca, é que agora, sempre que eu vou ao YouTube ou ao Facebook, tenho anúncios de gajos a tentarem vender aparadores e coisas do género. Pimba, é assim, agora tens. Nos próximos dias. Não sei se tens algum tipo desses móveis em casa, de apoio a... Se a tua namorada tem algum desses móveis, não? Não, acho que tem móveis só. Lá no quarto dos arrumos, onde ela tem as suas tralhas todas, e na casa de banho são móveis normais, não estou a ver. Mas a minha mãe tem muito disso. Minha mãe tem muito psichés, escrivaninhas, tem muito, tudo que é móveis, todo tipo de móveis, a minha mãe tem lá em casa. Minha mãe não tem espaço para mais um móvel, quase. Achas que a tua mãe é ali borderline acumuladora? Não, quer dizer, não é porque está assim muito arrumado. Portanto, não é aquele acumulador de coisas. Mas, por exemplo, isto tudo foi a minha mãe que fez, estes quadros todos. Isto é tudo a minha mãe que faz. A tua mãe é artista. É. Então, isto é tudo. E a minha casa está a ficar como a casa dos meus pais, que é não se vê parede. Está cheio de quadros. Aliás, ela teve cá, quando ficou com a Zé, nós fomos aos Açores e meteu mais uns quadros. E meteu tantos quadros que até a Xana tirou. Tirou tipo 5 ou 6 porque estava demasiado cheio isto. Okay. E então pôs noutro sítio para não ficar a parede. Basicamente, tu és o museu da tua mãe. Ela utiliza-te para expor o seu trabalho. É a galeria. Sim. A galeria. E ela faz isso com mais elementos da família ou não? Ou és só tu? Não, sou só eu. Achas que não tipo, dá um primo? Ou... não, oferece de vez em quando. Oferece cenas. Tipo, às vezes não tem a liberdade para ir lá à casa e pôr diretamente na parede. Vai lá à casa, assim, remodelar-lhes as paredes. Mas faz. De vez em quando oferece essas prendas para quem gosta. Para quem não gosta também leva que se lixe. Pois, e depois há sempre aquele... Podes sempre guardar e quando ela vier cá à casa tirares da despensa e meteres na parede. Sim, e põe. É isso. Dá um bocado de trabalho. Olha, o que é que tens a dizer sobre o facto de o Papa Francisco ter vindo a público dizer que os gays... não sei mas dizer... são criaturas de Deus? Ele disse isso? São criaturas de Deus? E merecem constituir família. E que a lei dos países devia proteger a união. Okay. Mas não é da Igreja? Da Igreja. Okay. O que é que tens a dizer sobre isso, Guilherme? Tenho a dizer que a Igreja está mesmo atrasada, não é? Para nós ficarmos a celebrar o Papa dizer que realmente que os gays até são filhos de Deus e o pessoal ficar entusiasmado, é sinal de viver mesmo no século XIX ainda. E ainda nem ao 20 chegaram, quanto mais ao 21. E depois é um bocadinho, apesar de eu até gostar da figura deste Papa, não é? E achar que é um gajo que parece ser progressista em muitas coisas, noutras nem tanto, é um bocadinho a tirar areia para os olhos, não é? Porque é um bocado, a lei, os governos lá que tratem deles, nós aqui continuamos iguais. Continuamos fiéis ao nosso dogma e à palavra que está na Bíblia, que é o matrimónio entre homem e mulher, e não é propriamente muito boazinha com os homossexuais, não é? A Bíblia. Eu não sei se na Bíblia está consagrado que o matrimónio é exclusivamente entre homem e mulher. Acho que há umas passagens que dizem, depois depende do que escolhes. Agora, né? existem passagens
Bem, tu não vais acreditar, mas na Bíblia existem passagens que são contraditórias. Passagens que se contradizem a outras. Tu vê lá. Não me acredito. Não me acredito. É que um livro infalível, não é possível que isso aconteça. Mas pronto. Mas em que... Deus se calhar é julgo uma que gaja. no... Deus se calhar é uma mulher. Tanta contradição. Sim, é isso. Que acho que é no Evangelho de São João, que... Mateus, Marcos, Lucas, João, exatamente, João, que há uma criticazinha à homossexualidade, à sodomia. Por outro lado, Jesus também diz que deve-se aceitar toda a gente. Não me implica ser homossexualidade. Não, exatamente. Mas eles é um bocado tipo, no cu é sempre mau. Não é? No cu é sempre mau. Mesmo que seja homem ou mulher. Mas eu acho que eles estão a falar de sodomia entre dois homens. Não sodomia entre homem e mulher. Mas, e se for uma mulher a sodomizar um homem? Pois, também pode ser. Nem eles na altura pensaram que... Eles agora, se vissem o que o mundo anda, até ficavam malucos. Mas sim, eu não sei se é na Bíblia, mas claramente há muitas coisas que fazem parte da religião que não vêm na Bíblia. Não que isso seja algo que de certa forma valorize a Bíblia, ou seja, aquela coisa que as pessoas dizem, mas isso foi depois, isso não está na Bíblia. Sim. Como se a Bíblia fosse um livro inacreditável onde estivesse tudo bem e depois vieram os padres. Sim. E a doutrina da Igreja Católica e estragou tudo, como se fosse isso. Não? Eu acho essa lógica tremenda. Mas o que eu acho, eu concordo contigo. Agora, o que eu acho é que tudo o que seja uma manifestação de tolerância e inclusão, claro, é bom. É sempre positivo. E não desconsidero as palavras do Papa, porque ele ainda tem influência sobre muita gente. Sim. Acho que não vai mudar a opinião de muita gente. Talvez aqui e ali alguém que seja católico e tivesse mais dúvidas, para essas pessoas seja importante a opinião do Papa, mas mais do que tudo, eu acho que isto funciona em relação a homossexuais católicos. Ou seja... muitos homossexuais que estão em religiões, e sejam elas quais forem, mas neste caso os católicos, lidam não só com a culpa da homossexualidade, que é uma coisa tremenda, não é? Mas com a culpa de estarem numa comunidade à qual querem pertencer, e muitos deles, ou seja, acreditam na doutrina cristã, mas que é uma doutrina que também diz que eles nasceram doentes, não é? E que têm de ser corrigidos. E que venha alguém que eles admiram e que digam não, tu não estás errado, não sintas essa culpa, tu és uma pessoa normal. Eu acho que para essas pessoas isso deve ser muito libertador. Ele disse bem isso. Se nós virmos bem as palavras que o Papa disse, se tu trocares homossexuais por mongoloides, é igual. Os mongoloides também são filhos de Deus. E os governos devem criar leis para os protegerem e para que eles sejam felizes. Ou seja... O que ele disse, ele não disse em lado nenhum que não é uma doença, ou que não é um defeito. Porque tu podes pôr uma doença ali, não é? Mas olha, acho que podes dizer mongoloides. Podes dizer mongoloides. O Papa pode. Eu estou a dizer o Papa a dizer. Estavas a fazer de Papa, não estavas a fazer de Guilherme Duarte. Portanto, depende de como tu interpretares. Obviamente que eu acho que não foi isso que ele não quis pôr a homossexualidade em ponto ao pé de uma doença. Mas, portanto, não foi assim... Ele disse também são criaturas de Deus, é quase como tu dizes sobre os deficientes, não é? Ou sobre os malucos. E acho que aquilo devia ser usado. Isso foi a tradução que me chegou, depois também não sei, aquilo foi num documentário há uns tempos. Mas em relação a isso, de quem é homossexuais católicos, eu não percebo porque é que eles não criam uma religião à parte. Porque há não sei quantas variantes do cristianismo. Mas existem, por exemplo, eu acho que já existem igrejas evangélicas. Bem, existem várias igrejas evangélicas que aceitam a homossexualidade na boa. Por exemplo, a igreja anglicana, portanto, a igreja de Inglaterra, imagino que sim, mas sei que, por exemplo, tem mulheres que são sacerdotisas, são sacerdotes, que celebram a Eucaristia. E a questão é essa, já se criaram tantas vertentes do cristianismo. Mas eu acho que a anglicana foi o gajo que se queria divorciar. Sim. Quando tu tens que odiar a tua mulher, para tu dizeres assim, vou criar uma religião nova só para me livrar desta gaja. Portanto, os gays cristãos iam criar uma igreja tipo mesmo Jesus gay. Não, mas cristãos... Com boeda divertida. Mas existe, eu tenho a certeza que já existe uma coisa do género. A questão é, há muitas... Para ti é fácil que estás de fora. Agora, para muita gente que está dentro e que faz parte especialmente do catolicismo, que são dos cristãos mais dogmáticos, tirando alguns maluquinhos, muitos maluquinhos evangélicos nos Estados Unidos e na América do Sul, que são igualmente dogmáticos ou ainda mais, e fanáticos. Mas a questão é, tu estás
fazes parte de algo com o qual cresceste e tu queres ser parte daquela comunidade, ou seja, tu queres ser reconhecido dentro daquela comunidade, não é? Por isso é que muitos homossexuais, um dos problemas de se assumirem perante os pais é essa recusa, é a negação de tu recusas aquilo que eu sou, não é? Sim. E isso é super doloroso. Claro. Não é? Aliás, isto começou, esse documentário onde o Papa aparece a falar, acho que ele supostamente teve essas declarações depois de falar com um casal de gay, católico, que tinha adotado uma criança, tinha um filho, ou a partir do princípio que adotaram, podia ser filho já de um e o outro adotou, não sei, o filho com uma mulher, mas a partir do princípio que adotaram, que queriam pô-lo na catequese. E eu por acaso não percebi a cena do... Queriam pôr na catequese e não podiam, porque eram filho de dois pais. Será que tem a igreja... Em alguns sítios... Porque a catequese é dada pelo padre Pode não ser por um padre, pode ser não, por uma pessoa laica, mas tem que estar ligado à igreja. Pois, ou seja, se calhar em alguns sítios recusam alguma criança por ser assim, filha de eu dois acho pais. que nesse caso era porque a criança já era demasiado velha para ser abusada pelo padre que dava catequese. Eles disseram, esses 14 anos já não E eles pensaram, é filha de gay, certeza que já abusam dela, não é? Porque para eles é tudo igual, não é? E então já não queria. Já está gasto. Segunda mão. Há aquela frase do... Mas eu penso que tu és gay e tens um filho e queres pôr o teu filho na catequese, sabendo que muitas vezes, não sei o que seria ali, depois lá está, depende de pessoa para pessoa, acredito que há muitas catequeses que sei que passam valores bons, tipo, mas haverá outras catequeses que passam o dogma da igreja em que vão dizer que a homossexualidade é pecado. Claro. E tu queres colocar o teu filho nesse ambiente, tendo dois pais, é estranho. Não é? Eu acho que isso depende muito do contexto onde tu estás, ou seja, imagina o país, a cidade, isso difere muito, porque mesmo dentro da Igreja Católica há... Claro, de uma paróquia para a outra é totalmente diferente. E eu não falo de paróquias, mas por exemplo de escolas, um amigo meu que é gay, que tem 3 filhos, e ele disse que num determinado colégio, um colégio muito beta e não sei o quê, foram falar com eles, nunca do ponto de vista... acho que a Zaya está a tentar entrar aqui à força. Nunca do ponto de vista da intolerância, não sei o quê, mas temos que falar para preparar os miúdos e tal. Mas ele disse não no sentido do preconceito, mas noutra escola, que era uma escola estrangeira, nunca foi sequer questão. Tipo, é indiferente, é igual aos outros todos, não é? E portanto eu acho que também depende muito de onde é que tu estás, com quem é que estás. Claro, sim. Agora, estavas a falar daquela questão de criar outra igreja. Eu acho que para nós é fácil pensar nisso. Até porque dá dinheiro. Até porque dá dinheiro. Imagina, não pagas impostos. Uma igreja gay. Sim. Tipo, declaradamente gay. Tipo, A ia guita, ter sim. bué da guita. Ia fazer bué da guita. Bué da parede, bué da paradas, bué engraçadas e divertidas. Dava ir para à fazer igreja. altos branches ao domingo, tudo bem vestido, Sim. ir a fazer branches, porque depois também gostam de festa, não é? E de coisas bem feitas, bem organizadas. Homilia, de certeza que não era cá uma Mostezinha daquelas sem saída, sem era sabor. tipo, uma cena com redução de espuma de não sei de quê, toma lá, pumba. Sim. O vinho, toma alta lá. música, não era aqueles tristes num coro e com uma Sim, guitarra, não não é? era. Sempre alta música, Tinha música bailarinos, eletrónica, e, etc. pá, era muito mais divertido. Gays que estejam a ouvir isto, pensem nisso. Pensem nisso. Eu, mesmo não sendo Eu e o Guilherme vamos a essa igreja. Vamos a essa não vou todos igreja. os domingos, tenho mais que fazer, mas Sim, ir. não. Sim. Nem eles vão ao domingo de manhã. Sim. A igreja Não, gay, se for ao certeza branche, que é... um branchezinho ao meio-dia, sim. ok, Ao meio-dia. Senão é à sexta à noite. Para mostrar a roupinha e tal. Sim. Porque há aquela frase muito conhecida do Groucho Marx que diz: eu não quero fazer parte de um clube que me aceitasse como membro. Sim. E para mim faz todo o sentido. Agora, já não me faz sentido tentar fazer parte de um clube que não me aceita como membro. Não é? Se não me aceitas, então vai-te foder. Sim. Mas isso é para mim, que não tem essa ligação com uma comunidade e que não acredita em Deus. Claro, eu não é? percebo perfeitamente. Sim. Quando digo isso, estou meio Agora, a brincar, mas a brincar, se dizem, um macaco foi ao cu à mãe. foi ao cu à mãe. Porquê é que se dirá essa merda? Eu nunca ouvi foi ao cu à mãe. Não? Diz a brincar, o macaco foi ao cu à macaquinha. É assim que eu conheço. Eu conheço foi ao cu à mãe. É mais Tu incestuoso. vês lá daquelas zonas onde há muita, Muito incesto. muito incesto e consanguinidade, não é? Sim. Normal. Devemos de investigar isso. Mas, assim, como eu sou um utilitarista, ou seja, se estas palavras do Papa possam ajudar uma pessoa que seja, Claro, está bom. ótimo. No entanto, de um ponto de vista abstrato, e nós gostamos de fazer gostamos de questionar as coisas, é que outra instituição é que nós conferimos este tipo de indulgência, não é? De forma que
para já toda a gente dizer este Papa é tão bonzinho, este Papa não sei o quê. Mas aqui outro tipo de instituição é que nós conferimos esta indulgência para que quando dizem algo que é completamente óbvio, é celebrado. Ou seja, imagina que o presidente de um clube desportivo, o clube desportivo de Alvalade, onde os miúdos vão treinar judo ou fazem natação, ou de uma pequena empresa em Passos de Ferreira onde fazem pechichés, por exemplo, vieste dizer, olha, a partir de agora esta empresa acha que os seus trabalhadores são homossexuais, são gente como outra qualquer. Ninguém ia celebrar isso. Não celebravam como ia ser cancelado. Sim. Porque o quê? Claro que são. Agora quem és tu para achar que podes dizer uma coisa dessa? Portanto, ainda me espanta a reverência, mesmo das pessoas que não são católicas, e não sei o quê, a reverência e uma espécie de quase de salamaleques que se tem em relação à Igreja Católica. Pois, mas olha, tudo bem e tal, a Igreja e tal, mas este Papa é diferente. É curioso. Até porque esqueçamos que o Papa é um chefe de Estado também, não é? E, portanto, é alguém, chefe de Estado, a dizer aquilo que sim, é óbvio. Estado, exatamente, é um chefe de Estado. Exatamente. Portanto, é um bocado... Agora... Eu percebo, mas... Olha. Sim. É o mundo que temos. Pode ser que daqui a uns anos e nós vamos a dizer que os pretos também são filhos de Deus. Vamos lá ver. Olha, já que estamos a falar de figuras obsoletas que são tidas como infalíveis e perante as quais a comunicação social e a população vibra e vence nas cuecas, como é o caso do Papa, não é? Tipo, a comunicação social adora cenas com o Papa, não é? Portanto, aliás, quando o Papa morre e quando há a eleição do Papa é direto, a torta e direito. Outra pessoa que causa este tipo de interesse é a Rainha de Inglaterra. Então eu trago-te uma notícia que, de alguma forma, já vais perceber como, a Rainha de Inglaterra está envolvida. Mas eu acho esta história tão boa, uma história profundamente violenta. Mas é muito boa. Então vou-te contar a história e vou-te utilizar como comentador do programa da manhã. Como é que se chama aquele gajo que comenta os crimes? O Hernani Carvalho. O Hernani Carvalho, vais ser o meu Hernani Carvalho. Gosto muito de ser o Hernani Carvalho. E portanto, interrompe-me à vontade. Tenho que puxar pela indignação. Agora indignita ali com a câmara que ela acabou de apagar-se. Esta merda não percebo. Deve ser do cartão. Falta ainda dizer só em relação ainda, antes da indignação do Hernani Carvalho. Em relação à Igreja, que falaram da questão dos gays e tal, mas então e a igualdade das mulheres em relação a poderem praticar, serem sacerdotes? Não, lá está, isto é tudo fora da Igreja. Eles na Igreja não querem mexer, não querem reformar. Ou a questão do preservativo, da utilização do preservativo, por exemplo. Mas pronto, isso fica para depois. Então, Hernani Carvalho, muito bem-vindo ao Sem Barbas na Língua. Parece. Ele indigna-se muito, Como é que é possível, onde dizer às pessoas, como é que é possível que isto aconteça? Uma justiça... Está sempre indignado, está sempre muito indignado. Então, esta é uma história violenta, como eu disse, que não acaba necessariamente bem no sentido típico de final feliz, mas que eu acho que retrata bem as complexidades da natureza humana. Então, olha, a Desaia está-se a manifestar. Em 2002, também. Em 2002, de Hernani Carvalho dentro dela. Em 2002, uma prostituta de 64 anos... Ok. Isto é Inglaterra. Isto é Inglaterra. Em Inglaterra, em Hull, foi atacada num parque de estacionamento e deixada quase moribunda. Foi encontrada por um sem-abrigo que chamou... Estava no parque de estacionamento a prostituir-se ou estava a estacionar o carro e por acaso era prostituta? Não te sei dar esses detalhes. Eu sei que isso é importante. Poderia ser importante. Mas eu acho que ela foi atacada e foi levada para o parque de estacionamento. Ou foi abandonada no parque de estacionamento. Com fraturas faciais da mandíbula, do nariz, bastante graves, como se alguém quase tivesse-lhe saltado em cima. E o principal suspeito, investigado pela polícia, era um tipo chamado Barry Jackson, que era um bombeiro, pai de 2 crianças, que foi a julgamento, portanto os detetives achavam claramente que tinha sido ele, mas que foi ilibado, não foi considerado culpável, não havia provas suficientes. Portanto, no entanto, uns meses antes, este Barry Jackson tinha sido considerado culpado em julgamento de atacar uma mulher que tinha ido tentar separar o Barry Jackson e o pai, porque o Barry Jackson, o pai dele, estava a dar uma sova no pai. Ok. Portanto, ainda que o Barry Jackson não tenha desfigurado a prostituta de 64 anos... Não sabemos, não é? Não sabemos. Sim, alegadamente não tenha. Sim.
tinha aviado numa mulher que o separou do pai. Também não sabia se o pai dele era flor que se cheira, se calhar era o pai dele. E não sabemos, quando tu estás à porrada, se alguém se separa, às vezes é como aos cães. Vais separar 2 cães à luta ou como morde a mão que lhe aparecer. Pode morder. No entanto, o Barry Jackson também devia ser ouvido em tribunal, ou seja, em breve, antes do que aconteceu em seguida, porque tinha intimidado uma das testemunhas no seu julgamento. Ok. Portanto, era alguém simpático. Sim. Segundo ato desta história. Em 2005, o bombeiro Barry Jackson... Isso foi depois? Sim. Isto foi 3 anos depois. Okay. Ou 2 anos depois, desculpa. 2 anos depois do julgamento em que ele foi alibado. Às 10 da noite, estava ele a ver o seu copo no pub, quando foi atacado por um grupo de pessoas... Prostitutas. 60 anos. Prostitutas geriátricas. Não, foi atacado por um grupo de pessoas. Inclusive, uma delas tinha um martelo. E ele ficou tão desfigurado que os paramédicos não conseguiram encontrar a boca para o entubar. Ok. O Barry Jackson morreu. Entre os atacantes estava um senhor chamado Steve Gallant, que foi condenado pelo homicídio do Barry Jackson e que foi condenado a 17 anos de prisão. Terceiro e último ato. 14 anos depois... Para quem mata um gajo com um martelo, partir-lhe a cara, 17 anos é um bom negócio. Não é? Sim, não sei, também não sabemos quais é que são as circunstâncias. Sim, se é premeditado, não é? Se é premeditado, se havia mais pessoas envolvidas e que, portanto, as penas foram... Não é? Se foi ele, ou seja, se foi considerado que foi ele que o matou ou se foi apenas um dos agressores. Sim. Não é? Não sabemos isso. Mas em 2019, após 14 anos dentro, o Steve Gallant sai da prisão com uma licença de um dia para participar numa conferência de reabilitação prisional, porque ele fazia parte de uma instituição que reabilitava presos e era tido como um preso exemplar que estava a ser reabilitado. Carpintaria, de certeza. Bom uso do martelo, de certeza. Essa convenção tem lugar num sítio chamado Fishmongers Hall, que basicamente é o edifício dos peixeiros, e isto vai ser importante para o resto da história. Okay. Já vão perceber porquê. Não que estivessem lá peixeiros, não é? Não fosse uma espécie de uma lota, mas porque era um edifício que de alguma forma era temático relativamente à pesca. Okay. Entre as pessoas que participavam nessa convenção estava um terrorista condenado e já solto, chamado Usman Khan, que já tinha servido a sua sentença, já tinha cumprido a sua sentença, e que estava nessa convenção chamada Learning Together, como público, e que, pelos vistos, não estava assim tão reabilitado, porque a meio da convenção saca de 2 facalhões, abre o seu sobretudo e mostra um cinto de explosivos que depois veio saber era falso, e desata a esfaquear pessoas. Pimbas. Portanto, aqui a reabilitação, se calhar no caso do Khan, não funcionou bem. Mata 2 pessoas logo ali, não contente com isso, vai tentar matar mais gente. E o que é que faz o Steve Gallant, que tinha sido o gajo do martelo? Sim. Pelos vistos gostava de ferramentas. Pega e aqui, desculpa lá eu rir, mas assim, pega na presa de um narval. E agora perguntas-me tu, o que é um narval, Hugo Gonçalves? É aquele que tem o... Exato. Coisa, aquele peixe que tem tipo unicórnio. No Fishmongers Hall, que pelos vistos tinha decoração relativamente à pesca e aos animais aquáticos, neste caso, segundo o que eu sei, o narval não é um peixe porque é da família das baleias. É uma baleia dentada de tamanho médio, da família da baleia beluga. E os narvais machos são distinguidos por terem uma presa longa e reta que, na verdade, é o canino superior esquerdo. Só tem um dos caninos... Furar-me a cabeça. Só tem um dos caninos. Então, o Steve Khan pega no canino esquerdo de uma baleia morta, possivelmente há décadas, vai atrás do Khan. Há imagens disto na London Bridge. É um dos tipos que consegue não só impedi-lo de atacar outras pessoas, mas encurralá-lo até que chega a polícia. E a polícia acabou por matar o Khan ao tiro. O que é que acontece? Depois disto, e pela primeira vez em 25 anos, e agora sim aparece mais uma figura obsoleta e que, no entanto, é bastante popular entre a comunicação social e as pessoas, que é a Rainha da Inglaterra, que aplica uma coisa chamada Prerrogativa Real de Misericórdia, em que propõe uma comutação da pena do Steve Gallant por atos de heroísmo.
Mas que mutação? Então, mas ele estava solto? Não, ele estava solto durante um dia. Ok. Para participar. Ok. Ele Mas já tinha feito 14, sim. Já tinha feito 14 de 17. Correram preso exemplar e em 17 fez 14 e Sim. não o deixavam sair mais Não. cedo. Já viste? Não é como cá. Não é como cá. Cá estava solto, sim. Então foi comutado em 10 meses, o que lhe permite candidatar-se à liberdade condicional mais cedo. Ok. Portanto, o que, tendo em conta o seu historial, provavelmente vai conseguir essa liberdade condicional. Ou seja, não lhe comutaram a pena completamente. O que é mais interessante é que o filho e a família do bombeiro assassinado dizem que não se vão opor, pelo contrário, acham que as pessoas mudam e que ele merece ter a pena comutada por aquilo que fez. O próprio do Galante, no final, disse que entendia e aceitava a pena que tinha recebido no início, porque não se deve matar pessoas, especialmente com o martelo. Fosse com a presa do Narval, era outra coisa. O Narval parece um gajo, não é? O Narval. Se tiver um filho, vou-lhe chamar Narval. Mas que então o Galante é tido, e até por outras pessoas que faziam psicólogos e pessoas da prisão, é tido como um preso exemplar e como alguém que na prisão foi capaz de dedicar-se à sua reconversão e à sua reeducação. E pronto, esta é uma história. Falta um plot twist aí. A prostituta do início é a rainha de Inglaterra. E por isso é que ela lhe deu o perdão. Porque ele matou o gajo que a tinha tentado matar, mas que foi ilibado por falta de provas. Exatamente. E no fundo, ela não era na verdade, não era uma prostituta, pensaram que ela era uma prostituta, era apenas a rainha que se vestia de prostituta porque o rei, ou o príncipe, lá como é que ele se chama, o gajo lá, já não coisa. Exatamente. Ou então estava vestida à rainha, e se vias alguém vestido à rainha num parque de estacionamento à noite, é puta. Exatamente. Ou é carnaval, ou é puta. Mas eu acho que é uma história interessante. É giro, dá um bom filme. Engraçado. Mas precisa aí de um twist, como tu dizes. A prostituta... Agora, no meio disto tudo, há aqui um detalhe, que a prostituta não se lembrava de nada. Ou seja, levou tamanha porrada que não se lembrava de ter sido atacada. Olha, antes assim. Ficam todos felizes. Muito bem, vamos com quanto tempo? Vê lá, Guilherme. Vamos com tempo suficiente para quem não paga. Não sejas assim. Vamos chegar a 1 hora já. Não sejas assim, que já houve pessoas que nos criticaram por nós agora falarmos dos patrões e não sei o quê. Levam a sério quando nós dizemos que há ouvintes melhores do que outros. E acho bem que levem a sério. Acho que, obviamente, repara, quem não paga também é excelente ouvinte e nós gostamos. Mas quem paga é melhor ouvinte. Quer dizer, não há outra forma de pormos aqui as coisas. Mais do que seria injusto pôr no mesmo pé de igualdade para quem paga. Claro, nós não estamos a dizer que é a melhor pessoa. Não, nada disso. Não é melhor nada disso. Às vezes até ao contrário. São pessoas que têm tantos pecados que pagam para se sentirem melhores. No entanto, se vocês ouvirem o programa exclusivo, nós vamos dizer o contrário e vamos dizer que os patronos são melhores pessoas do que as pessoas que não pagam. Portanto, não tem nada a ver com quem não paga, não valorizarmos. Valorizamos imenso. Tanto que continuamos a fazer, termos um podcast semanal para quem não paga. Se não valorizássemos, punhamos só para quem paga. Sim. E fechávamos aqui a torneira. E continuamos a fazer, e com muito gosto, e continuaremos. Sim. Então vou deixar aqui alguns temas para a semana que vem. Dedicar-nos então aqui às sugestões finais. Tu já viste o Borat ou não? Vi o Borat? E então? Já viste? Não vi, faz lá a tua crítica cinematográfica. Já há muito tempo não fazemos aqui uma crítica cinematográfica. Eu adoro o Sacha Baron Cohen e as merdas que ele faz. Acho que aquela série do Wiz America é incrível. Este filme achei muito mediano. Acho que é a cena mais fraca que ele fez. Não... Está giro, tem a parte da nostalgia de ver o Borat outra vez, mas tem muito mais uma narrativa do que aquelas cenas de apanhados. Tem partes muito boas, tem outras que eu tenho muita dúvida que não sejam fabricadas, apanhados, porque aquele apanhado serve exatamente a narrativa que eles querem que o filme siga a seguir. Portanto, ou fizeram aquilo 100 vezes, até encontrarem a pessoa que diz exatamente aquilo para o filme seguir daquela forma. Mas achas que nos Estados Unidos, tendo em conta a quantidade de população e de população capaz de dizer essas barbaridades, que seria assim tão impossível encontrar pessoas que digam exatamente isso? Ou é demasiado específico? É demasiado específico. Tipo, há ali 2 ou 3 coisas, são, tipo, o gajo, ele vai viver para a casa de 2 gajos, fica lá um bocadinho, 2 tipo rednecks, aparece no trailer. É muito difícil acreditar que eles não o conheciam, que não sabem quem é o Borat, não é? Porque ele aí está como Borat,
E que, mas há muita gente que... Depois aquilo lá é... Se 10 milhões de pessoas viram o Borat, Sim. Continua a ser uma porcentagem muito pequena da população, não é? E a personagem da filha? Está a giro, faz uma personagem engraçada. Depois tem a parte final, que é lá com o Giuliani, pronto, já apareceu nas notícias. Não é tão grave como fazem parecer. Okay? Não é tão grave como fazem parecer. É só nojento, parece só nojento, um velho nojento, mas não querendo spoiler, aquilo que tu me dizes é tipo, fala-se não sei o quê, de rapariga de 15 anos, não é? Sim, mas ela, ou seja, a personagem da jornalista não se assume como uma rapariga de 15 anos, nem como uma jornalista de 20 e tal anos. Nem parece. Sim, portanto, ela é só um velho baboso que acha que é uma gaja boa, uma gaja que está a fazer eu. Sim, exato. Mas as notícias que saíram foi tipo, apanhado a ir para o quarto com uma miúda. Mas isso eu achei, isso eu sou blog e no outro dia também estava a ver uma cena do Joe Rogan e o próprio Joe Rogan estava a propagar, estava a dizer isso. E disse, não, tipo, ela não está a fazer que é uma miúda. E portanto é assim um bocado de coisa. Agora, está gira, como o gajo consegue fazer aquilo, percebes? Como é que consegue ir a um gajo como o Giuliani e fazer-lhe uma prank daquela. Sim. Portanto, isso é incrível, como aquilo está feito, mas acho que ao pé dos outros, ao pé do Is America, acho que é muito melhor a série do que este filme. Mas gostei, recomendo, vejam, para quem gostou. Continua a ser uma cena boa. O gajo é que já fez cenas tão geniais antes, que agora está sempre a ser medido por essa bitola. Mas vi também o Chicago 7. Ok. Gostei muito. Já ficaste muito irritado com o juiz, não foi? Irritei-me, passei o filme todo bem irritado. Tipo, trouxe em mim aquela... Não tão grave, mas como aquele do When They See Us, daqueles gajos. Sim. É o mesmo tipo de sentimento, mas pronto, menos grave, mas trouxe ao de cima esse... É engraçado estás a falar do When They See Us, que é sobre os Central Park 5, não é? Yeah. Que são os 5 miúdos negros que foram condenados pela violação e... Morte, não morreu, ela não morreu. Não morreu? Não morreu, teve em coma, mas não morreu. Não morreu, não. E depois ela não disse... Foi espancada. E não se lembrava de nada, não era isso. E é curioso porque... o Central Park 5 está muito ligado à personagem do Donald Trump, porque o Donald Trump pôs inclusivamente no New York Times uma página inteira a dizer queremos a pena de morte para estas 5 pessoas, quando na altura já se tinha algumas dúvidas de que eles eram eles ou não, não se tinha certezas, não se acabaram por ser condenados, mas todo o processo era um bocado estranho. E é curioso porque uma das coisas que eu quero... estavas a falar do Chicago 7 e há um que está na Netflix, que é um excelente filme, e aqui é sobre uma história real, é baseado numa história real. E também é com o Sacha Baron. Também é com o Sacha, que está excelente, que está extraordinário. E há um documentário que eu vi esta semana e que é extraordinário, chamado Deadline Artists, que é sobre 2 cronistas, jornalistas em Nova Iorque, que basicamente trabalham desde os anos 60 até o 11 de setembro. E, portanto, acompanham um período da história global, nova-iorquina e americana, desde o assassinato do JFK até como disse 11 de setembro. E uma das cenas que aparece é uma conferência de imprensa do Donald Trump a dizer, sim, eu sinto ódio por estas pessoas, o ódio é uma coisa boa. E é engraçado porque isso aconteceu em 85, acho eu, 80 e tal, a cena do Central Park 5, foi nos anos 80, e já na altura ele tinha este discurso de ódio, ou seja, é muito curioso, não há nada de novo naquilo que ele faz hoje em dia. O documentário, como disse, é sobre estas 2 figuras, é sobre um jornalismo que já não existe, não é? E acompanha de certa maneira metade do século XX, e são 2 personagens extraordinários. Eles falam, por exemplo, da crónica que um deles, que é o Jimmy Breslin, escreveu quando o JFK morreu, em que ele fez uma crónica, quando toda a gente estava a escrever sobre o presidente, ele foi fazer uma crónica sobre o coveiro, o gajo que fez a cova para o JFK. E é uma crónica extraordinária, depois fui à procura dela na internet. Mais sugestões, o livro da Zaya, obviamente. O livro da Zaya, obviamente. Por ladrar noutra coisa. Diário de uma bitch. Está aí, mostra aí às pessoas. Está aqui, está aí embaixo. Esse aí. Está aqui. Já recebi o meu, porque eu sou privilegiado, vejam lá. As pessoas que têm câmara, que estão a ver o vídeo, que estão a ver o vídeo e que pagam. Por cada livro vendido, 50% vai para a SOS Animal. 50 cêntimos. 50 cêntimos. 50%. Olha agora. Devias não dizer, sim, são 50%. Que é sempre giro o pessoal que... Só 50 cêntimos, porquê? E eu digo sempre, olha, está o NIB, podes doar mais. Compras o livro, depois doas mais dinheiro para eles. Fazes muito bem. O pessoal tem sempre essa cena do... Só porquê 50 cêntimos? Porque os livros, a margem de livros é pouco. E antes 50 cêntimos do que nada. É verdade, muito bem. És uma pessoa incrível, ó Guilherme. Tu, deves ser mesmo bonzinho. Eu não estou a sair do meu cachê, sai da Porta Editora. Faz muito bem. Portanto, obrigado a eles. Eu sugeri. Sim. E agora,
Agora, se eles dão ou não... Sabes as percentagens se eles dão ou não, do que os autores ganham com os livros? Se eu fosse dar 50 cêntimos por livro, estava complicado. Para quem não tem HBO ou Netflix, sugiro uma curta-metragem que, aliás, ganhou que está no YouTube, portanto está acessível a todos, que ganhou um Oscar, já não sei quando é que foi, chamada Neighbor's Window, a janela dos vizinhos. Eu depois meto na nossa página de Facebook. Aliás, vou tentar começar a pôr mais coisas. Eu sei que prometo isto desde que nós começámos, mas vou começar mesmo a tentar pôr mais sugestões. Portanto, quem quiser, quem ainda não nos segue na página de Facebook, sigam. É a página Sem Barbas na Língua. É uma premissa muito, muito simples, passada apenas numa casa, mas é um filme, tem 20 minutos, extraordinário. E finalmente, mesmo para terminar, deixa-me só dizer, porque nós na semana passada falámos no programa de exclusivo para patronos sobre o que é a glória póstuma dos artistas e o que é importante ou não, ou seja, se é mais importante teres uma vida boa ou teres uma vida de merda, mas depois seres famoso, teres reconhecimento. Um documentário que não está nas plataformas, portanto vão ter que arranjar maneira de arranjar, eu arranjei, não vou dizer como, chamado Finding Vivian Maier, ganhou o Oscar de melhor documentário em 2013, que é uma história extraordinária de uma fotógrafa que ninguém sabia que era fotógrafa, era nanny, durante toda a vida trabalhou como babysitter de famílias, deixou mais de 100 mil slides, foram encontrados por acaso num leilão, por um tipo que foi o gajo que depois faz o documentário. Fotografias extraordinárias, que vão ficar claramente como o canon e são uma testemunha do século XX, e é sobre como é que alguém passou pela vida sem nunca... Ou seja, ela tinha conhecimentos suficientes para saber se mostrasse aquilo a um galerista, que o galerista ia dizer isto é bom. Não. E nunca o fez. E esse é um mistério extraordinário. É o medo da rejeição. Talvez. E é uma personagem também, interessantíssima. Portanto, Finding Vivian Maier, quem não quer piratear, procurem só as fotografias dela na internet, há várias. Vivian Maier, com M-A-I-R-R, e que são fotografias que valem a pena ver. É isso aí, cara. Até para a semana. Até para a semana.